Pronto, tá contando, né? Levantar. Bem, então vou continuar aqui hoje com a resolução de equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. Equações diferenciais lineares homogêneas, certo? É isso que você tem, sejam, né? Sejam a equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, f2' de x mais p f' de x mais q f de x igual a zero, tá? E sua equação característica, e sua equação característica. Equação característica que é o 2 mais PU mais Q igual a zero, que é uma equação algébrica. Certo? Equação característica associada. Nós já analisamos, nós já vimos como se acha a solução geral, né, dessa equação, que no caso em que o discriminante dessa equação é positivo, no caso em que o discriminante dessa equação é igual a zero. Agora veremos, tá? Verei aqui com vocês como é que se resolve essa equação aqui se o delta é negativo, ok? Se delta é negativo, tá? Se delta é negativo, então o delta é igual a... Quem é o delta aqui? Delta é... Se delta igual a P2, né? Que é P2 menos 4Q, que é o discriminante, né? A é 1, B é P, C é Q. Então, B2 menos 4AC dá isso aí. Se esse delta é negativo, então a equação característica, então a equação característica, essa equação aqui, o 2 mais PU mais Q igual a zero, possui duas raízes complexas, tá? Possui, essa equação característica possui duas raízes complexas. Isso você já sabe lá do ensino fundamental e do ensino médio. Do ensino médio. Possui duas raízes complexas, alfa mais e beta, e alfa menos e beta, onde beta é positivo, onde beta é diferente de zero, mais precisamente beta positivo, tá? Com beta positivo. Tem duas raízes. Com alfa real, né? Tá? Veja bem, ó. Alfa mais e beta. Só para enfatizar aqui, com alfa real qualquer e beta positivo, tá? Alfa é a raiz real. Agora, observe o seguinte, ó, tá? Observe que o alfa mais e beta, na hora de tirar essa raiz, tá? O alfa mais e beta é o menos B, tá? É menos B. Menos B, quem é menos B? É menos B, mais você vai colocar aqui, né, a raiz quadrada do delta, tá certo? Entendido? Só que a raiz quadrada do delta
é a raiz quadrada disso aqui, que é negativo, né? Aí aparece o i complexo, porque vai ficar o quê? Vai ficar a raiz quadrada de 4q menos P2, que é positivo, vezes o i. Tá certo? Tá? Que é exatamente o θ, né? Deixa eu botar aqui. Tá? Fica menos P mais I, que é o número complexo, vezes raiz quadrada. Aí a raiz quadrada de quem? De 4Q menos P2. Tá? 4Q menos P2. Sobre 2. Ou seja, tá? Isso é menos P sobre 2, tá? Porque eu estou pegando o beta positivo, né? Mais I, raiz quadrada de quê? De 4Q menos P2 sobre 2. Ou seja, o alfa é quem? É menos P sobre 2, tá? E o beta? E o beta é quem? É 4Q menos P2. O beta é 4Q menos P2. Mas eu sei que eu vou precisar do beta 2, tá? O beta é isso. Vamos lá, o beta é isso aqui. Tá? Beta é o quê? É raiz quadrada de quem? 4Q menos P2 sobre 2. Bom? Tá certo? Não esqueça disso. Coisa algebrismo lá do ensino dos números complexos. Ok? Entendido aí? Hã? É o que faltava. Eu estou concluindo a resolução da equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes. Não. Eu trabalhei com delta positivo. Como é que você resolve quando o delta é positivo, o esquema é positivo. Depois, trabalhei aqui quando o delta é zero. E agora quando o delta é negativo. Porque, ó, tá? A equação característica é o seguinte. O fundamental é dado alfa real. Dado alfa real. Tudo se baseia nisso aqui, ó. Que eu demonstrei no começo da aula. Dado alfa real. Φ de x, essa função, φ de x, igual a e elevado a alfa x, é solução da equação diferencial linear homogênea, que é essa equação aqui, tá? Se e somente se o alfa é raiz da sua equação característica, ou seja, o alfa 2 mais P alfa mais Q é zero. Isso isso aqui que norteou todo o cálculo, tá? Tá bom? Aí quando o delta é positivo, tem duas raízes reais dessa equação. Aí eu tenho duas soluções dessa forma linearmente independentes. Quando o delta é zero, tá? Essa equação, na verdade aqui a equação é essa, tá? Quando o delta é zero, essa equação tem apenas uma raiz real. Mas aí eu consigo outra solução, né? Buscando uma solução da forma quando o delta é zero, eu tenho φ1 de x igual a elevado a x, alfa x como solução. Aí eu busco outra solução que é o produto dessa daqui por uma função duas vezes diferenciável. Aí eu chego à conclusão que basta pegar, né, uma função, ou seja, o produto de uma função duas vezes diferenciável por essa vai ser solução se somente se a derivada segunda dessa função duas vezes diferenciável é zero. Aí eu pego x.
Aí eu pego essa outra função aqui. Aí essas duas são linearmente independentes, no caso que o delta é zero. No caso que o delta é positivo, eu tenho duas raízes α1, α2 da equação característica. Aí você tem φ1 de x igual a elevado a α1x, φ2 de x igual a elevado a α2x, beleza. Tá bom? Mas é tudo alfa. Agora aqui, eu estou no caso em que não tem raiz. Tá? No caso em que essa equação característica não possui raiz real. Ela possui duas raízes complexas, alfa mais i beta e sua conjugada, que é alfa menos i beta, que são dadas por essa equação. O alfa menos i beta quando aqui é menos. Tá? Então o alfa mais i beta é isso aqui, ó. Ou seja, o alfa é menos p sobre 2, o beta é 4q menos p2 sobre 2. Aí o que eu vou fazer aí, tá certo? Agora, é o seguinte, no caso que delta é zero, eu sei o seguinte, ó, e elevado a alfa x não é solução, porque alfa não é raiz da equação característica nesse caso. Porque, tá certo? Porque senão teria raiz real, né? Não tem raiz real. Então, elevado a alfa x não é solução. Mas eu vou, igual como nesse caso, eu vou atrás de uma solução que seja o produto de e elevado a alfa x por uma função duas vezes diferenciável. Como aqui, ó, quando o delta é zero, eu tinha essa solução, tá? E eu busquei outra solução da forma uma função duas vezes diferenciável vezes e elevado a alfa x. Aí encontrei que isso aqui bastava, isso aqui era suficiente. Mas veja bem, alfa é a parte real da raiz complexa da equação característica, e elevado a alfa x não é solução da equação diferencial, mas mesmo assim eu vou atrás de uma solução da forma g de x vezes elevado a alfa x. Será que eu consigo? Tá certo? Então, veja bem, ó. Seja g de r em r uma função duas vezes diferenciável e φ de r em r a função dada por φ de x igual a g de x vezes e elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Agora eu vou atrás de condições suficientes sobre a g, necessárias e suficientes sobre a g, para que essa função seja solução da equação diferenciável. Tá? Então, primeira coisa, vamos ver então, é igualzinho, a conta é igualzinha o que foi feito no delta igual a zero, porque se você olhar, só que lá e elevado a alfa x é solução da equação diferencial, tá? Aqui não. Então, veja o seguinte, ó. Primeira coisa, tens quem é a derivada de φ em x? Φ é duas vezes diferenciável, por quê? Porque é elevado a alfa x, que é um produto de uma função de classe infinito por uma função duas vezes diferenciável. Então, é duas vezes diferenciável. Então, isso aqui é g' de x é elevado a alfa x, tá certo? Mais alfa, o quê? G de x é elevado a alfa x. Ok? Ok? E quem é φ2' de x? Ó,
Você vê que é a mesma conta, vai dar a mesma conta. Vai ser G duas linhas de x elevado a alfa x, mais G' alfa elevado a alfa x, que vai aparecer também, ó, daqui, ó, da derivada dessa vezes essa. Então vai ficar 2 alfa G' de x elevado a alfa x, mais o que? Alfa 2 G de x elevado a alfa x. Vocês entenderam? Que é derivada da primeira vezes a segunda, está aqui, mais a primeira vezes a derivada da segunda, está aqui. Só que aqui, quando eu chego a derivada da primeira vezes a segunda, vai dar ao mesmo tempo que o anterior, então é o dobro, tá? Agora, repete a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Derivada de elevado a alfa x dá alfa elevado a alfa x, multiplicado por alfa, alfa 2. Isso equivale a qualquer que seja o x real. X real. Daí, essa função φ, ela é solução da equação diferencial linear homogênea, que é essa equação aqui, tá? Se e somente se, o quê? Isso aqui, o daí que vem depois, tá? Eu vou usar isso aqui. O daí, φ, imediatamente você tem φ é a solução da equação diferencial homogênea, se somente se, φ duas linhas de x, mais P, φ de x, mais Q, φ de x, isso é igual a zero para todo x real. Mas isso ocorre se somente se. Agora vamos colocar. Vamos colocar isso aí tudo na equação. Quem é φ duas linhas? Quem é? G duas linhas de x. Estou substituindo, ó. G duas linhas de x elevado a alfa x, mais 2 alfa, né? G' de x elevado a alfa x, tá? Tá bom? Mais alfa 2 G de x elevado a alfa x, é isso aqui, tá? Agora, isso é só φ duas linhas. Mais P vezes filhinha, mais P vezes filhinha. Então, mais P G' de x elevado a alfa x, mais o quê? Continuar aqui, tá? P alfa, G de x, elevado a alfa x, tá? Então já foi a P vezes a filhinha, mais Q vezes φ de x. Então fica Q, G de x, elevado a alfa x. Então isso aqui tem que ser zero para todo x real, tá? Tá bom? Que ocorre se somente se. Agora vamos juntar. Vamos ver o que é que multiplica G duas linhas elevado a alfa x. Só tem esse termo, né? Tá? Só tem esse termo. G duas linhas de x elevado a alfa x. Tá acompanhando aí, ó? Tá? Olha o tempo. Quanto tempo? Pronto, encerra, começa outra.